Graça e paz, queridos, amém. Nós vamos compartilhar a palavra hoje no livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 17 até o 21. 1 Pedro, capítulo 1. Do 17 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Amados, essa palavra, porque muitas vezes assim a gente pode pegar um texto e tentar mexer, né, nas palavras, enfim, tentar encontrar uma mensagem. Mas essa palavra que eu quero trazer para os irmãos tem como título Viver no temor do Senhor. Viver no temor do Senhor. E essa palavra surgiu nas nossas reuniões ministeriais aqui na igreja, onde nós estávamos conversando, o pastor Eduardo, o Bachega, os demais pastores da Paysandu e Sarandi, enfim. E nós falávamos sobre essa questão, né, do temor do Senhor. E me veio uma inquietação, né? Será que nós sabemos realmente o que é esse temor do Senhor? Será que nós estamos vivendo no temor do Senhor? Embora nós fizemos a leitura de alguns versículos do primeiro capítulo, eu pediria que você ficasse com esse texto aberto, que nós vamos estar falando deste capítulo nesta palavra, nesta noite. Primeiro nós vemos aqui, queridos, quando Pedro... Ele, logo no primeiro versículo, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, ou seja, aqueles que foram escolhidos. Mas esses escolhidos, ele fala que são forasteiros, da dispersão no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, Pedro está escrevendo para os cristãos que estão espalhados ali pela antiga Ásia Menor, a atual Turquia. E o apóstolo, ele incentiva esta comunidade cristã que está espalhada, que mesmo enfrentando as dificuldades, as perseguições, eles permaneçam na graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, nós não podemos nada. A graça do Senhor é que nos fortalece. A graça do Senhor é que nos anima. Por isso o Senhor Jesus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Nos versículos aí 3, nós vemos que diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus, Cristo dentre os mortos. Ou seja, aqui Pedro ele vai trazendo algumas lembranças do que o Senhor já fez por eles. E se você analisar esses versículos próximos aqui, você vai ver. Ele fala: nós temos um novo nascimento. Deus nos concedeu uma herança nos céus, algo que nunca nem ninguém poderá nos separar dela, se permanecermos fiéis. Ele diz também que as provações não são capazes de nos afastar da graça de Deus. E diz que um dia, ele fala para essa comunidade, um dia vocês vão ver o Senhor face a face. Um dia nós vamos ver o Senhor face a face. Então, eles podem desfrutar da salvação que os profetas na antiguidade procuraram. Eles podem desfrutar da salvação que os anjos não entenderam.
E o ponto principal que Pedro, né, quer nos mostrar é que Deus nos ama tanto que em Cristo nos trouxe a salvação, prometendo uma herança eterna. À luz dessa salvação, queridos, nós precisamos pensar. O apóstolo Pedro apresenta aqui 3 imperativos de Jesus. Nós vemos aqui que ele fala que nós precisamos ser santos. Isso está no capítulo 1, depois você vê atentamente isso. Nós precisamos ser santos. Depois ele diz para nós vivermos, como nós lemos aqui no versículo 17, viver no temor durante o tempo da vossa peregrinação. A ideia aqui é viver no temor do Senhor. E depois ele fala assim, para que haja um amor profundo, amar profundamente uns aos outros. O que é o temor do Senhor, queridos? Muitas vezes aqui, se fôssemos talvez fazer uma lista, nós colocaríamos assim, primeiro o amor, depois ser santo, e talvez o temor ao Senhor ficaria talvez em último lugar. Talvez nós colocássemos o temor do Senhor por último, queridos, porque muitas vezes nós não conseguimos entender o que é o temor do Senhor, ou por não gostarmos do que seja esse temor ao Senhor. Porque muitas vezes nós temos uma visão negativa do que seja o temor ao Senhor. Muitos, ao pensar no temor e tremor diante do Senhor, trazem à mente a imagem de uma divindade irada, que espera que a gente cometa um tropeço, um erro, e aí venha nos fulminar, lançando raios. A pregação, queridos, do temor do Senhor, também não é muito benquista, porque vai na contramão da nossa cultura moderna. Porque muitas vezes nós temos, não que ele não seja, mas ele é um Deus amoroso, mas Deus também é um Deus justo. E muitas vezes nós só colocamos uma face de Deus. Deus é bom, mas Deus é justo, ou seja, haverá um momento em que ele vai julgar. Nós vemos aqui no versículo 17 que lemos, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Ou seja, esse Deus que é tão amoroso, ele vai e ele nos dá a oportunidade de trabalharmos para ele, de vivermos para ele, mas depois ele vai também, olha, eu te dei tantas oportunidades, eu te dei tantos recursos, o que você fez ou deixou de fazer em relação a isto? Amados, nós vemos assim que realmente o temor ao Senhor não é algo assim tão popular nesses dias. Mas muitas vezes nós preferimos ouvir o amor do Senhor, a graça do Senhor, mas nós não podemos crescer espiritualmente de uma maneira saudável se nós negligenciarmos a questão do temor e tremor ao Senhor. Se nós formos seletivos aos imperativos de Jesus. Porque muitas vezes, amados, nós temos ali, todos nós gostamos da caixinha de promessa. A bênção do Senhor, a vitória do Senhor, a graça do Senhor. Mas talvez nós poderíamos fazer uma caixinha dos imperativos de Cristo. Olha, perdoe, sede santos, não fale mal, abençoe, ame até os seus inimigos. Eu creio que não venderia muito dessas caixinhas, porque nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto. Então aqui Pedro fala, olha, se você está invocando a Deus como Pai, saiba que Ele, sem acepção de pessoas, Ele vai realmente julgar. Amados, para nós entendermos um pouquinho sobre o que é temor e tremor ao Senhor, eu vou citar alguns textos, todos eles estão ali no livro de Provérbios, tá? Então, se você pegar numa chave bíblica, depois você poderá ver com mais propriedade, com mais tranquilidade, o que diz ali no livro de Provérbios sobre a questão do temor ao Senhor. Primeiro, capítulo 1, verso 7, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso eu preciso viver no temor do Senhor. Por quê? Porque eu preciso de sabedoria. Se eu não temer ao Senhor, não tiver tremor para com o Senhor, eu não vou ter sabedoria. E ainda ele diz assim, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, é o temor do Senhor que nos traz sabedoria. Também no capítulo 8, verso 13, diz, temer ao Senhor é odiar o mal.
Vamos viver com temor e tremor diante de Deus. Vamos odiar o mal, vamos detestar o mal, não vamos praticar o mal. Porque a palavra diz, queridos, aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Também, capítulo 9, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo prudência. Ou seja, o temor do Senhor me traz prudência, me traz uma perspectiva de ver as coisas com outros olhos, a não me deixar levar pelas circunstâncias. Paulo diz, eu não me guio por vista, eu não me guio por sentimento, eu olho para o Senhor. Em outro momento, lá em Hebreus, nós vemos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. No capítulo 14, verso 26 de Provérbios, quem teme ao Senhor tem uma fortaleza segura. Ou seja, o temor ao Senhor me traz segurança. O temor ao Senhor me traz realmente um refúgio. Também no capítulo 14, agora o verso 27, diz, o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Ou seja, o temor ao Senhor é fonte de vida. Porque quando nós tememos ao Senhor, queridos, não é ter medo do Senhor, mas é um amor reverente para com Deus. Também no capítulo 15 de Provérbios, verso 16, diz, melhor é o pouco no temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Ou seja, quando nós temos temor do Senhor, queridos, nós temos satisfação. Porque nós temos vida plena, nós temos vida abundante. No capítulo 16, verso 6 ou 16, a anotação que está meio embaralhada, a minha secretária fez errado. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Ou seja, queridos, o galardão, também no capítulo 22, verso 4, o galardão da humildade é o temor do Senhor. São riquezas e honra e vida. Enfim, amados, nós poderíamos aqui resumir assim que o temor ao Senhor é uma chave que nos abre para uma vida longa, para uma vida de sabedoria, para uma vida de prosperidade, para uma vida de conhecimento, para uma vida de felicidade. Perceba então como é importante eu viver dentro do temor do Senhor. O temor ao Senhor, que é a qualidade mais importante que nós podemos estar passando para a vida da igreja, uns para os outros, para a família, para os filhos, que realmente o temor ao Senhor vai nos trazer realmente uma vida completa, uma vida real e significativa. Também, queridos, nós podemos ver que, primeiramente, o temor ao Senhor é uma atitude do coração. Ou seja, o meu coração se voltou para o Senhor. O meu coração busca descansar no Senhor. O meu coração se enche das coisas do Senhor. O meu coração está buscando as coisas que são do alto. Eu busco as coisas que são do alto. Eu desejo as coisas que são do alto. Como o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele sabe que não é no monte. Naquela época, nos montes, havia pequenos nichos de divindades. E o salmista fala, eu vejo lá muitos nichos, né? Muitas divindades ali. De onde virá o meu socorro? Daqueles montes? Não, o meu Deus está além disso. Ele está muito mais alto do que isso. Nós vemos em Deuteronômio, capítulo 5, verso 29, diz assim, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a ele e seus filhos para sempre. Por isso, o temor ao Senhor é uma atitude do coração, e o Senhor fala para o povo lá que saiu do Egito, mas muitas vezes o Egito não tinha saído de dentro deles, disse, quem dera eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, mas não para satisfazer o Senhor. Aqui o Senhor fala, para que bem lhes fosse. Ou seja, para que eles tivessem alegria em todos os momentos. A palavra Deuteronômio, querido, significa, eu estou relembrando. Eu estou trazendo de novo à memória. Porque tem lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e Deuteronômio é uma repetição de tudo isso.
Ou seja, Deus é tão sábio que está falando assim, olha, eu vou trazer novamente à memória de vocês que isso é algo importante, vocês precisam estar praticando. Ou seja, então, amados, também o temor ao Senhor é uma escolha. Não é um sentimento, é uma escolha. Provérbios 1:29 diz, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Ou seja, é uma preferência, é uma escolha que muitas vezes nós fazemos de não temer e não termos tremor diante do Senhor. Como eu falei, queridos, temor e tremor, ele vai reunir duas qualidades, amor e respeito. Se eu tenho temor e tremor diante de Deus, eu tenho amor e respeito. É respeito amoroso e amor respeitoso. Onde não há respeito, queridos, não há amor. Pode ser no casamento, na família, no namoro. Amor e respeito andam de mãos dadas. Se nós amamos, nós vamos respeitar. Se respeitamos, nós amamos. Como que isso se aplica, queridos, no nosso relacionamento com Deus? Então, temor ao Senhor é a escolha que eu faço para obedecer ao Senhor, porque eu o amo e eu quero agradá-lo. O temor ao Senhor é uma atitude constante do meu coração, que me leva a obedecer a Deus. Mesmo quando, queridos, é mais fácil fazer outra coisa. Nós escolhemos obedecer ao Senhor. Nós escolhemos fazer a vontade do Senhor. O temor ao Senhor, queridos, não é medo, que é muitas vezes respeito sem amor. Tem pessoas que muitas vezes teve uma educação onde ele tinha medo do pai ou medo da mãe, mas muitas vezes sem amor. Mas aqui, queridos, o temor ao Senhor é algo que vem com respeito. E não é, queridos, aquela bobagem também, que muitas vezes a pessoa diz que ama, mas não respeita. As duas coisas têm que estar juntas. Quando eu escolho temer ao Senhor, eu escolho por respeito e amor fazer o que lhe agrada. O que agrada ao Senhor. O temor ao Senhor é a atitude mais positiva, queridos, que nós podemos ter em relação ao Senhor. Há um autor, queridos, que ele fez uma citação, e essa citação eu achei interessante. Ele diz assim, a pior raiva do mundo não é nada comparado com o menor desagrado a Deus. Por isso o amado Jesus falou assim, se o mundo te aborrece, lembra, ele primeiro me aborreceu. E muitas vezes, queridos, nós temos um tal cuidado, não vivemos no temor e tremor do Senhor, e nós não queremos desagradar as pessoas, mas quando nós fazemos uma opção de não desagradar alguém, muitas vezes nós estamos desagradando a Deus. Porque nós deixamos de amar o Senhor em primeiro lugar, com tudo aquilo que nós temos. Por isso esse autor fala assim, que a pior raiva do mundo não é nada comparada com o menor desagrado a Deus. Porque, amados, vai chegar um momento em que Deus vai nos julgar. Se nós tivermos temor e tremor para com Deus, queridos, nós não iremos ouvir a voz da maioria, que em muitos casos causam mais pavor do que a esperança. Nós vamos ouvir o Senhor e vamos remar contra a maré, mesmo que as situações sejam adversas. Domingo passado o pastor prega aqui sobre Estevão. Estevão não ouviu a maioria, ele ouviu a voz do Senhor, por isso os céus se abriram. E outros personagens bíblicos, queridos, que nós vemos que continuaram olhando para o Senhor, continuaram buscando o Senhor com temor e tremor, mesmo sendo massacrados, mesmo não sendo benquistos pela sociedade. Mas eles falavam assim, nós vivemos para o inteiro agrado do Senhor. 3 razões, queridos, que Pedro apresenta para nós para vivermos no temor e tremor do Senhor, queridos. A primeira razão, nós temos aí no versículo 17, diz, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Primeiro ponto, queridos, a vida é curta. Nós somos estrangeiros peregrinos aqui. Estamos aqui de passagem. Sabe, queridos, muitas vezes quando a gente recebe uma notícia de uma pessoa que está passando por uma enfermidade muito difícil,
Muitas vezes nós ouvimos assim, ele é um paciente terminal. Quando você ouve essa palavra, choca, né? Ou seja, ele tem poucos dias de vida, ou tem alguns meses de vida. Mas, queridos, eu queria dizer para você, todos nós somos pacientes terminais. Porque um dia esta vida aqui terminará. Não importa quantos anos vamos viver, certamente todos nós morreremos. Se não for do Covid, vai ser atropelado. Se não for atropelado, vai uma causa natural. Alguma coisa vai acontecer. Se é com 60, 70, 80, 90, eu não sei. Mas todos nós somos pacientes terminais. Mas a palavra do Senhor diz ali em Tiago, e nós sabemos muito bem disso, que a nossa vida é como uma neblina que logo passa rapidamente. Moisés também, no Salmo 90, ele fala assim, olha, se a vida então é tão curta assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos ter coração sábio. Ou seja, queridos, é algo impressionante como muitas vezes nós tememos a morte, mas não há temor no nosso coração para o Senhor da vida. Nós tememos morrer, mas não temos temor para com o Senhor que nos dá a vida. Eu lembro, numa situação, queridos, que uma amiga de escola, ela, no bairro dela, estava tendo alguns assaltos, algumas coisas assim. E eu peguei e falei para ela assim, olha, tem um texto lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então não inquiete teu coração com isso. Eu falei, chega na tua casa, faz uma oração, leia novamente o texto. E ela então, né, pegou o ônibus, foi para a casa dela e tal. No outro dia ela falou assim, Silvia, aquele texto falou tão forte ao meu coração. Eu falei, que bom. Fiquei todo surpreso, né? E ela falou, então eu li Mateus 10, 28. Eu falei, mas não é Mateus 10, 28, né? Mas é interessante, ela com medo de toda aquela situação. E Mateus 10, 28 diz assim, por que nós vamos temer aquele que pode matar apenas o corpo? E não tememos aquele que pode matar o corpo e a nossa alma e lançar tudo no inferno. Eu não sei como, mas aquele texto trouxe consolo para a vida dela. E ela falou assim, eu preciso me apegar com esse Deus. Eu estou temendo a morte, mas eu preciso temer o Senhor da vida. Amado, somente o que é feito em Cristo Jesus vai durar eternamente. Quando nós temos temor e tremor diante do Senhor, queridos, nós nos entregamos totalmente. Há uma missionária na China, nos anos 40, e na época ela conseguiu fazer coisas grandiosas. Mas um dos fatos que marcou a vida dela foi que havia ali uma guerra China e Japão, e ela conseguiu levar 100 crianças pelas montanhas, fugindo daquela guerra. Isso marcou a vida dela. E antes da sua morte, isso em 1970, ela chegou à seguinte conclusão. Eu não fui a primeira escolha de Deus. Talvez tenha sido alguém mais preparado do que eu. Não sei o que aconteceu. Mas Deus olhou para baixo e me viu. E o Senhor disse, vou enviá-la. Ela está disposta a atender o meu chamado. Ou seja, amados, isso é viver no temor e tremor do Senhor. É estar disposto a atender o chamado do Senhor e fazer o que Ele quiser que você faça, o que Ele quiser que nós, como igreja, façamos. Amados, a diferença, né, diz um autor, entre grandeza e uma vida perdida é simplesmente um coração disposto. E o temor e tremor ao Senhor nos traz isso, queridos, um coração disposto a fazer tudo pelo Senhor. Então que nós tenhamos o temor, queridos, de estarmos tão ocupados com as coisas triviais da vida, que nós estejamos com temor de não estarmos dispostos a atender o chamado de Deus. Ele é o nosso juiz.
O Pai que julga. Verso 17 novamente, queridos. Nós vamos enfatizar isso. Deus é Pai, mas também Ele é o justo juiz. Ele julga imparcialmente. Ele vê quem é quem e o que está por trás das nossas máscaras. Não essas máscaras que nós utilizamos, mas aquelas máscaras da alma que muitas vezes colocamos. Deus não se deixa enganar, queridos. Eu posso olhar aqui e ver vocês todos mascarados, mas Deus sabe cada um de vocês. E mais do que conhecer o rosto de cada um de nós, queridos, Deus conhece o nosso coração. Nós somos salvos pela fé, queridos, mas as nossas ações devem demonstrar que Jesus é o Senhor da nossa vida. A fé sem obras é morta. Paulo escreve em 1 Coríntios, queridos, capítulo 3, verso 13. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia vai declarar, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O que nós devemos temer, queridos? Temer, queridos, de vivermos uma vida como se nós não acreditássemos em Deus. Há um livro, queridos, tenho enfatizado isso, que ele fala cristãos ateus. Ou seja, estão na igreja, cantam, fazem tudo e tal, mas na hora H não acreditam que Deus é o Senhor da vida, é o Senhor de todas as coisas. Amados, quando nós muitas vezes cedemos à raiva, à malícia, ou à ganância, ou à luxúria, estamos dizendo que temos outros interesses maiores do que o Senhor. Quando nós queremos vingar a nós mesmos, nós estamos dizendo que Deus não é suficiente para isso. Quando nós não perdoamos, nós não estamos acreditando na palavra do Senhor. Então, viver no temor do Senhor, queridos, é acreditarmos inteiramente na palavra dEle. Do jeito que Ele falou, nós vamos fazer. O temor ao Senhor, queridos, é nós tomarmos cuidado com aquilo que nós muitas vezes estamos fazendo. Há uma musiquinha infantil, eu sempre lembro dessa musiquinha, mas ela tem uma profundidade quando nós cantávamos com as crianças e dizia: cuidado olhinho que vê, cuidado boquinho que fala, cuidado mãozinho que pega, cuidado pezinho onde pisa, pois o Salvador lá de cima está olhando para você. Mas Ele não vai mandar um raio para destruir você. Mas nós estaremos entristecendo o coração do Senhor. Que como foi cantado aqui, depois nós cantamos novamente, como Ele morreu por nós, como Ele pagou o preço por nós. E aqui nós falamos, não vamos mentir, queridos, nós falamos assim, tudo que eu tenho vai ser teu, Senhor. Será teu, tem que ser teu. O Salvador está olhando para nós, queridos. Mas será que Ele está olhando com alegria? Eu comentei com o pastor Eduardo na mensagem passada, que dá a impressão que Jesus se levantou porque Ele está sentado ao trono, junto ao Pai, intercedendo por nós, mas na hora da morte de Estevão nós vemos que Ele está de pé. E eu até comentei sobre isso, né? Dá a impressão que Ele se levanta para olhar e fala assim: esse é meu servo, que mesmo sendo apedrejado, não me negou. Esse é meu servo. Olha a alegria, Jesus se levanta para ver, para receber. Quem sabe até falou assim, eu vou lá na porta para recebê-lo. Porque esse servo foi fiel até a morte. Uma outra coisa, queridos, que Pedro nos coloca, porque nós devemos temer e tremer ao Senhor. Nos versículos 18, queridos, tem muito a ver com essa canção que aprendemos hoje. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Queridos, quando eu vivo no temor e tremor do Senhor, eu reconheço que o sangue de Jesus é precioso. Que a morte dele foi preciosa na cruz. Foi pago um alto preço. No livro de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso Jesus foi até a morte e morte de cruz.
Ou seja, amados, nenhuma quantidade de dinheiro poderia fazer por nós o que Cristo fez na cruz. E eu fico pensando que eles há uma propaganda, e vocês vão saber disso, porque talvez você já viu essa propaganda, quando se fala de uma questão financeira, o mundo aí nas suas propagandas, nos seus dizeres, eles reconhecem que tem coisas que não têm preço. Ou seja, queridos, Jesus pagou um alto preço. Não foi uma questão financeira. Ele deu a sua vida por nós. Ele nos amou e nos amou até o fim. Ele não desistiu. Ele poderia. Pai, e ele falou, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Então, quando eu aceito que o sangue de Jesus é precioso, eu estou entendendo que a vontade do Pai é mais preciosa para mim do que tudo. Amados, realmente tem coisas que não têm preço. O sangue de Jesus é um sinal para nós de que realmente foi pago esse alto preço. E por isso eu não posso viver de qualquer maneira. Há um autor, queridos, que ele foi contemporâneo de Spurgeon, lá em Londres, pastor Parker. Ele diz o seguinte num dos seus textos: uma condição extrema exige um remédio extremo. Até você ver que está condenado à parte de Jesus Cristo, nunca considerará verdadeiramente o sangue dele como precioso aos seus olhos. Sabe, amados, no início da nossa conversão, nós percebíamos isso. O quão pecadores nós éramos. E o quão necessitado nós éramos do Senhor. Mas parece que com o tempo nós perdemos essa dimensão, queridos, de que nós precisamos muito do Senhor. E que sem Ele, sem a graça dEle, queridos, nós não podemos fazer nada. Conta a história de um pregador metodista que ele viu lá na Inglaterra alguém sendo levado para o enforcamento. E alguém perguntou para ele assim, olha, que esse homem deve ser muito ruim, né? Está sendo enforcado, condenado à morte. E aquele pastor falou assim, olha, se não fosse a graça de Deus na minha vida, quem sabe eu estaria sendo levado agora para a morte. Mas será que nós temos essa dimensão de que nós somos o que somos pela graça de Deus? Nós não somos bons coisa nenhuma, queridos. Nós somos aquilo que Deus fez em nós. Por isso não cabe arrogância nenhuma quando eu olho para o sangue de Jesus. Porque é só pelo sangue que eu fui purificado. O novo e vivo caminho aconteceu. E eu pude me aproximar do Senhor. Porque antes, como diz o texto aqui, queridos, nós fomos comprados, fomos resgatados pelo sangue por causa da nossa fútil maneira de viver. Porque senão nós estaremos condenados. E falei em condenados, queridos, eu vi uma história que eu achei interessante. Uma igreja luterana nos Estados Unidos, numa certa cidade lá, eles colocaram na frente da igreja assim um dizer, né, de Marcos 16:16, dizendo assim, aquele que não crê será condenado. E sabe, queridos, uma mulher ali da comunidade achou aquilo tão ofensivo, né, porque hoje em dia é assim, né? Tão ofensivo, né, a igreja colocar aquela faixa ali, e ela foi, né, tirar satisfação com o pastor. Onde já se viu, porque aquele bairro, aquela comunidade ali, ela é socialmente aberta, acolhedora, enfim, inclusiva e tantas coisas assim. Ela falou, por que o senhor colocou esse texto tão agressivo? E o pastor falou, a primeira coisa, porque está na Bíblia. A Bíblia diz isso. E a mulher não se contentou. E aí o pastor falou assim, olha, e minha senhora, eu vou dizer para a senhora também. Se a senhora não crê, vai ser condenada. Sabe, mas muitas vezes isso ofende. Mas é uma verdade. E aquela mulher não ficou satisfeita, ela escreveu cartas, mandou para os jornais. Né? Ou seja, ela ficou abismada porque colocou na frente da igreja um versículo.
Então, queridos, aquele pastor afirmou que todos que não crescem realmente em Cristo serão condenados. Ele falou, inclusive a senhora, a sua família, seu avô, sua avó, todo mundo que não crê está condenado. Mas não é politicamente correto isso. Mas é a verdade, queridos. O Pai que julga todas as coisas. Sabe, amados, quando eu li essa história, eu fiquei assim admirado. Ainda bem que o pastor não se desculpou. Você desculpa, viu? Não queríamos ofender a senhora. Ele falou, não, eu coloquei porque está na Bíblia, e a Bíblia diz assim, eu creio na Bíblia. Mas todos nós devemos deixar bem claro para as pessoas o que cremos e por que cremos. Será que o mundo sabe? Ou será que, amados, nós somos os motivos do Evangelho ser tão banalizado nesses dias? Porque nós vivemos de uma maneira banal, de uma maneira fútil, de uma maneira leviana. Leviana no sentido de falta de consistência no nosso crer. Ainda bem que o pastor não se desculpou. Sabe, queridos, por mais preocupante pensar sobre o fogo do inferno, o pior é ir para o fogo do inferno. Né? O melhor é nós ficarmos chocados agora, queridos, do que mais tarde. Porque mais tarde não tem mais jeito. Agora ainda tem jeito. Melhor nós ficarmos chocados agora, queridos, do que chegar o momento em que o Senhor dirá, apartai-vos de mim, não vos conheço. Amados, a palavra do Senhor realmente é viva e eficaz. Uma outra coisa, queridos, que Pedro nos fala aqui, porque nós devemos viver no temor e tremor do Senhor. Ele diz assim, no versículo 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Ou seja, queridos, a salvação não foi uma coisa ocasional. A salvação é intencional. Antes da fundação do mundo, Deus já pensou. E aí, em Cristo Jesus, Ele manifestou esse seu grande amor por todos nós. A salvação foi algo planejado e executado pela Trindade excelsa. A redenção é algo que está no coração de Deus. O plano de salvação foi revelado em Jesus, que veio a este mundo. O plano foi executado com a morte e a ressurreição. Amados, nós precisamos viver com temor e tremor diante do Senhor. Ou seja, com um amor respeitoso. Porque a vida é curta. Nós seremos julgados pelo Pai. Mas nós estamos sendo amados profundamente hoje. Temamos ao Senhor. Eu quero terminar com uma citação de Charles Stutz, um pregador do início do século XX. Ele diz assim, se Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício é grande demais para fazer para Ele. Vou repetir, se Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício é grande demais para fazer por Ele. Feche os teus olhos. Você também que está em casa. Será que nós estamos vivendo no temor e tremor do Senhor? Pediria aos irmãos que cante novamente aquela música. Será que Jesus pode ver em nós o resultado da obra da cruz? Eu sei que foi pago um alto preço. Ouça novamente essa canção, queridos, e medite na letra. Porque muitas vezes nós cantamos e não prestamos atenção. Vamos ouvir o que o Espírito nos diz através desta canção agora. Oh, Senhor. .
Vai orando. Pergunte ao Senhor: Senhor, será que eu tenho vivido no temor e tremor do Senhor? Será que as pessoas percebem isso, que eu quero realmente fazer a tua vontade acima de tudo? Ou será que nós estamos querendo barganhar, sermos politicamente corretos e com isso desagradando ao Senhor? Oh, aleluia. Oh, Deus. Nada se compara ao teu amor. Deixa sua glória habito entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Se Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Se Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Tudo que tenho terás, tudo que sou terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou terás. A recompensa do teu sacrifício, e a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou
O Senhor é o sacrifício perfeito, queridos. Senhor, nós queremos declarar, pela fé, que tudo que temos é Teu, que tudo que teremos é Teu. Queremos declarar pela fé que tudo que somos é para o Senhor, tudo que seremos é para o Senhor, porque nós vivemos para o inteiro agrado do Senhor. Nós fomos lavados, redimidos, para formarmos para Ti, Senhor, um povo santo, separado. Por isso, Senhor, nos ensina a cada dia, através da presença do Teu Espírito em nós, a vivermos com temor e tremor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor começou boa obra em nós. E nós pedimos que o Senhor esteja dia a dia aperfeiçoando, até chegar dia perfeito na Tua presença. Amém.